Bom dia! Hoje no Jornal Hoje vamos acompanhar um caso que sofreu extremas violações aos direitos trabalhistas. Vamos entrevistar uma trabalhadora que sofreu com falta de férias, com falta de intervalo em sua jornada, e aí para isso nós vamos trazer a repórter Luísa, que vai entrevistar a Társila para entender um pouquinho sobre o que aconteceu nesse trabalho. Boa noite a todos, boa noite Giovana. Hoje a gente está aqui com a Társila, que foi uma das vítimas da empresa de telefonia por não conhecer seus direitos trabalhistas. Ela está aqui com a gente para contar um pouquinho do que aconteceu com ela. Társila, você pode contar para gente? Então, eu trabalhei nessa empresa durante uns 2 anos. Eu trabalhava lá de segunda a sexta, de meio-dia às 18. Então, 6 horas diárias ali. E durante essas 6 horas não tinha um intervalo pra nada, assim, 2 minutos para um cafezinho, nem nada. Então era direto e acabava que era muito cansativo também. Atendimento a cliente, enfim, muitas pessoas, muita conversa, enfim, era muito desgastante, assim. Acabou que nesses 2 anos também eu não tirei férias, então, sempre quando eu ia lá pedir minhas férias, depois de um ano, no caso, falavam que não podia, que já tinha gente de férias, que não podia, que estava com problema financeiro, sempre era uma desculpa. E eu já tirei férias durante esses 2 anos, então foi 2 anos direto, de segunda a sexta. E aí isso é muito desgastante, né? Eu fiquei muito cansada, estressada assim mesmo. Eu comecei a ter ansiedade também. Então foi muito ruim pra mim, assim, pra minha saúde também. E enfim, é isso. Nossa, que preocupante, né? E que triste também. É importante a gente entender o quanto isso foi grave para você, o quanto isso te gerou consequências, né? E a gente quer entender um pouquinho do porquê que você não tirou férias. Você tinha medo, né, de exigir ali os seus direitos, ou até mesmo do intervalo, medo de não estar se mostrando produtiva. Como é que era esse ambiente? O que acontecia lá? Então, eu tinha muito medo de ser demitida, assim, então eu não ficava muito insistindo, me dá férias. Eu ia ser demitida com certeza, então foi um pouco de medo de não conseguir trabalho, que ainda não é muito difícil, né? Então eu acabei ficando nesses 2 anos sem meus direitos, assim, por medo de ser mandada embora. Mas aí quando você percebeu, né, que você já estava no cansaço, assim, fora do limite, que você precisava procurar alguém, você foi atrás de um profissional, atrás de um advogado, para saber os seus direitos, para entrar nesse processo? Como é que foi a reação da empresa também, né? Porque eles sempre acham que eles estão fazendo tudo certo, que está tudo bem. Eu fiquei muito cansada, assim, então já estava no meu limite de exaustão. E aí foi quando eu pedi demissão, porque eu falei, não aguento mais. E aí eu pedi demissão e aí eu fui atrás de advogado para ver se eu tinha algum direito, eu não estava muito a par da situação. E aí o advogado foi me explicando toda a burocracia mesmo, né, essas férias, eles tinham que me pagar essas férias, que não podia, é obrigatório tirar as férias. Os intervalos também, que eu não tirei, tem que ser pago. E isso tudo o advogado explicou que eu não sabia disso antes. E aí eu fui correr atrás dos meus direitos, tudo certinho. Mas foi depois que eu fiquei sabendo detalhezinhos assim, eu não tinha muita noção de tudo. Nossa, Társila, que triste a sua situação, né? Mas que bom que você conseguiu perceber que você já estava no seu limite, conseguiu se demitir e, ainda mais importante, conseguiu entender os seus direitos, né, dentro dessa empresa. E a gente trouxe o seu caso para servir de exemplo para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam saber, né, também dos seus direitos. E além do seu caso, a gente trouxe também uma advogada para ajudar a gente, onde vai explicar tintim por tintim a lei. Demais. Muito obrigada por ter vindo aqui contar essa história. Obrigada a você. Bom dia, Luísa. Bom dia, Giovana. Bom dia pro pessoal de casa. Hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre essa situação chata que andou acontecendo com a Társila, né? Que ela comentou um pouquinho aí pra gente, né? Que durante aí esse período de trabalho dela, ela trabalhava como telefonista numa empresa de telemarketing e que ela não tinha seus direitos respeitados. O que acontecia? Ela comentou com a gente que durante essas jornadas de trabalho, né,
ela não tinha os 20 minutos, né, assim, de intervalo, e a norma e a legislação, ela fala que quando a pessoa trabalha como telefonista, né, assim, numa empresa de telemarketing, ela precisa, caso ela tenha durante 3 horas contínuas, 20 minutos de intervalo quando essa pessoa trabalha 6 horas diárias. Normalmente, as pessoas que trabalham com telemarketing, a carga horária é de 6 horas por dia. Então, tem que ser respeitado isso. Dito isso, a gente também pode estar falando um pouquinho que a empresa, caso a empresa ela não dê esses 20 minutos de intervalo que a legislação pede, ela tem que pagar como se fosse uma hora extra, entendeu? Da mesma forma também que a gente pode usar um outro exemplo que acontece diariamente com milhares de brasileiros, é a respeito da carga horária que passa do que foi combinado. Muitas empresas eles acabam pedindo para a pessoa ficar mais um pouquinho depois que o horário de trabalho já acaba, mas isso, tudo que foge do permitido na lei, a empresa tem que pagar por essas horas. Além disso, gente, qualquer trabalho realizado além da jornada de trabalho sem pagamento adicional configura como uma irregularidade. Outro ponto também que a Társila citou também foi que ela passou mais de 2 anos sem ter esse direito a férias. Gente, férias é um direito que todo trabalhador tem por ter trabalhado 12 meses. E o que é o mais comum? É você receber esses 30 dias, né, com pagamento antecipado e acréscimo de 1/3 do seu salário. Gente, a empresa ela pode definir quando é que você vai tirar essas férias, você pode ter um tipo de negociação, mas ela não pode adiar ou então negar esse seu direito a férias. Isso, gente, é apenas um dos casos que acontecem com milhões de brasileiros. E muitas vezes, que nem a própria Társila falou, por não conhecer, às vezes, as leis, seus direitos, acaba que ela deixou de lado e só foi perceber depois de muito tempo. Para evitar esse tipo de situação, o mais indicado é tentar ter o melhor conhecimento da norma, das leis trabalhistas, para que a gente pode evitar esse certo tipo de situação. Então é isso, gente. Espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Não deixem de procurar e ir atrás dos seus direitos. Se você, trabalhador, se identificar com esse relato, não hesite em buscar ajuda, orientação jurídica e denunciar práticas abusivas. A informação é a melhor ferramenta para a proteção dos seus direitos. Fique conosco para mais atualizações deste e outros casos de violações ao direito trabalhista. Diversas coisas na empresa de telefonia dela. Társila, você pode contar um pouquinho? Eu não consegui. Nossa, Társila. Não, você que tem que falar. Tá, pode ir então. Pode ir. Mano, não, pera, que pode ir aí. Não, você tem que falar um, dois. Bom dia, Giovana. Bom dia, Luísa. Bom dia pro pessoal de casa. Hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre essa situação.